Olá, prof. Vim falar com vocês sobre algo que gera muita dúvida aqui, que são bases de dados vinculadas, ok? O que é isso? Você apresentar a mesma informação em duas bases de dados em momentos diferentes, tá? Então, eu vou explicar para você o que é uma base de dados vinculada, como você consegue identificar aquela vinculada e a funcionalidade. Eu vou mostrar a funcionalidade dentro da jornada do aluno, tá? Do ambiente virtual que a gente usa lá. Atenção, então, aqui comigo. Eu vou abrir uma página aqui qualquer para poder apresentar para você essa base de dados vinculada e como você vai identificá-la, tá? Em qualquer um dos templates que você tiver, em qualquer uma das bases de dados que você tiver, tá? Então, a gente tem aqui, vou fazer uma base de dados qualquer aqui, inline, e você vai entender o que é uma base de dados vinculada, ó, inline. Então, eu vou botar aqui base de dados A. O que é uma base de dados vinculada? Essa base aqui, em que você vai copiar o link dela, cadê? Opa, errei, aqui embaixo. Quando você copia o link dessa base e você cola ela aqui embaixo, você cola ela e aparece essa linda seta aqui. Ah, Ju, mas aí eu não estou vendo seta nenhuma na minha base de dados, porque não tem nome nenhum na minha base de dados. Como você faz para saber? Sua base de dados está aparecendo sem nome. Você clica aqui em alguma dessas visualizações, aqui como só tem uma, você clica em cima e bota mostrar título da base de dados. Sua base de dados ela tem essa setinha, ela está vinculada, ou seja, ela está conectada a uma outra base. Então, isso significa que tudo que eu colocar aqui, atividade um vai aparecer na base de dados de outro. O que limita essa visualização é o filtro que eu colocar. Vamos dizer, é ótimo. Vamos dizer que eu tenho aqui um filtro em que eu vou colocar para aqui, para esse base como um status, tá? E a base de dados, outra base de dados que eu tenho, eu quero que apareça só o que tiver concluído. Significa que automaticamente eu desvinculei? Não. Significa que eu não vou ver nada que não tiver como concluído. Então, se eu adicionar na de baixo para de cima, então, atividade 2 significa que eu ainda estou vinculando, estou adicionando dados numa base só, tá? Essa aqui é só uma visualização da mesma base. Isso pode ser para você ver em um lugar ou em outro. Ah, Ju, mas eu quero usar essa base e não quero que ela vincule. Eu quero que ela só me dê as propriedades como elas estão. Então, você vai clicar aqui na base, você vai clicar em duplicar. Pode ser com ou sem dados. Então, eu vou duplicar com dados para vocês verem que se eu fizer uma menção nova aqui, nova atividade, na de cima não entra, tá? Ah, mas é porque tá com filtro. Não, tá sem filtro, tá? Então, elas estão desvinculadas. Essa é uma base um, essa é uma base 2. Agora, essa base de dados aqui está vinculada, tá? Uma das formas que a gente utiliza a base vinculada aqui é na jornada, tá? Então, a gente tem um ambiente virtual. Um dos ambientes virtuais que vocês têm é uma base de dados, que vocês vão ver aqui, ó, para alunos em aulas em grupo. Base de dados em grupo. Então, se você abrir aqui, eu vou abrir a aluna A, e a aluna A, eu vou clicar aqui em cima, você vai ver o nome da base de dados, tá vendo? Trabalho de casa para grupos. Então, se eu ocultar aqui na visualização, opa, deixa eu ocultar aqui, clicar nos três pontinhos, ocultar título. Se eu abro aqui para o aluno B, e eu abro aqui para te mostrar, é a mesma base de dados, tá? Trabalho de casa para grupos, tá? E aí eu vou trabalhar com os filtros, obviamente, né? Então, por que eu coloco isso? Porque eu quero colocar uma única atividade para vários alunos, só que esses alunos eu quero que eles tenham essa visualização única deles. Então, o que eu vou fazer? Vou colocar uma atividade nova aqui, mas eu posso adicionar, por exemplo, um filtro onde eu só coloque aqui, opa, deixa eu ver aqui as propriedades que eu tenho onde eu só coloque a aluna A. Peraí, deixa eu ver se eu tenho um filtrinho onde... Aqui.
onde eu só coloco aluna A. Pronto. Então, o meu filtro vai ser só para a aluna A, ok? Ou se eu quiser que apareça só para ela. Ou então eu coloco aqui só as funções dela. Na verdade, nem precisa, né, botar para aluna A, porque é para todo mundo, então esquece. Isso que eu falei. Mas aqui, tá vendo? Aqui o botãozinho para ela só aparece o botãozinho dela, tá vendo? Mas se eu coloco uma atividade nova para a aluna A, e eu quero que essa atividade chegue para todos os alunos, quando eu entro aqui no aluno B, ele vai ter atividade nova, tá vendo? Mas o filtrinho do botão dele tá com o aluno B, tá vendo? Então, ele vai conseguir visualizar somente aquilo que ele já fez, tá bom? Somente o que é para ele fazer. Então, ele vai ver aqui que o dele tá não iniciado, enquanto o da coleguinha lá, se ele colocar aqui como hard, que foi difícil, se a aluna A, ela não vai ver que tá como hard, porque eu coloquei aqui na propriedade para mostrar somente o aluno de cada nível, de cada basezinha, tá? Mas isso me poupa um tempo de quê? De ter que botar a mesma atividade para vários alunos, tá? Então, é assim que serve a base vinculada, quando você quer distribuir essas informações e colocar essa visualização em diversos lugares. Então, aqui a gente traz uma individualização, que o aluno clica aqui no nome dele, eu só coloco a atividade uma vez, o aluno clica aqui no nome dele, eu abro a atividade de somente um aluno e eu consigo ver todo mundo que fez aqui, tá vendo? Então, me poupa o trabalho de copiar e colar e me dá essa individualização. Então, essa base vinculada é quando você quer ver aquela mesma informação em um outro lugar do seu sistema ou ver repetidamente para facilitar o seu processo. Então, eu preciso colocar para esse grupo de alunos essa mesma atividade e eu quero que cada um deles faça uma marcação específica. Então, você pode sim criar essa base vinculada e criar esses espaços individualizados para os alunos, tá? Mas preste bastante atenção quando você for duplicar, tá bom? Se você for fazer essa vinculação, vai acabar, pode ser que você vá tentar duplicar e vai acabar vinculando e as informações se misturem, tá? Então preste muita atenção se sua base está duplicada ou vinculada.